Salve galera, começando aqui o dia 4, vamos jogar hoje contra o Cloud9, já estamos aqui a postos, todo mundo preparado, já foi feito o veto dos mapas, o mapa será Overpass, um mapa muito forte nosso, um mapa forte deles também. As últimas opções ficaram entre Overpass e Inferno, a gente preferiu jogar Overpass nessa primeira etapa. E vamos lá, hein, torcida pra nós, vamos tentar fazer um bom jogo, jogar com calma, a gente consegue vencer esse jogo. Bom, o time ganhou o round faca, escolhemos começar de TR, tem sido um lado muito bom nosso, e o primeiro pistol nosso foi um Rush B. A gente fez o Shroud recuar para esse pilar usando uma flash rápida por cima do sapão do Monster ali, e aí começou o rush da nossa equipe. O round ficou um pouco caótico, foi jogado uma smoke no bombsite, acabou de ver passando ali para ajudar a fazer o plant. O Shroud consegue a primeira kill no Phelps, o Taquinho jogou muito bem esse pistol, descontou, e aí o round fica um pouco bagunçado. Tento fazer o plant, percebi que ia ter ameaça perto, e o Taco consegue dar um cover bacana matando dois inimigos. Nesse momento, galera, importante ressaltar que a gente ficou no 3 contra 2. Então nessa hora, a Cal foi de tranquiliza o round e vamos esperar para ver o que a gente faz. Justamente esperando a equipe da Cloud9 fazer algum erro ou mudar um para outro bombsite e tudo mais. E exatamente o setup que o Cold e o Taco montaram agora foi muito bom. O Taco ficou pegando informação, se alguém avançar aqui no L, e o Cold conseguiu finalizar o steal. Então usamos esse team play aí, comunicação rápida do Taco do Cold, fazer essa boa jogada. Sobe escadura contra 3 e a gente vai levar o pistol round sem dificuldade. No segundo round, galera, quando você vai jogar um round eco, você tem vários jeitos de tentar ganhar dos caras quando eles estão com armas forçadas, né, guardando grana. A gente resolveu praticamente repetir a estratégia, colocando um pouco de medo na equipe adversária, fazendo essas rápidas no B. A Molotov do Cold, tensão aí exatamente ali no barril. A gente entra no B sem dificuldade e leva o segundo round também. Na sequência, o jogo vai ficar 3-0 pra gente, que é quando vem um outro round bacana nosso. A gente utilizou um pouco das armas que a gente tinha, o Mac 10, a UMP no Phelps, para fazer uma estratégia rápida no B de novo. Então a gente vai acelerar o passo do jogo logo nesse início, para tentar conseguir uma vantagem com essas armas aí, essas SMGs, e também botar um pouco de medo no Cloud9 nesse bombsite B. É uma flash perfeita aqui jogada, não sei te dizer nem por quem, né, exatamente, mas o Shroud fica ceguinho, o Fer consegue eliminar, e aí fica para trás das smokes dos jogadores do Cloud9. Eu acabei acertando um tiro com um pouco de sorte em cima do bomb, e aí sabíamos que o C4 estava plantada, só dar o cover, e eu acerto um outro tiro na smoke também, um pouco de sorte nesse tiro também, finalizando o round. Então conseguimos o primeiro armado dessa maneira. A gente vai remover algumas armas, teve chance de marotar aqui o Nothing, mas o Fer estava esperto, passou olhando, e a gente garante essa kill e também tira a arma do escaduro depois. Bom, aí 4-0 o jogo. Esse é um round que vai ter um pouquinho de vacilo do time, já acaba perdendo esse round eco dos caras. O que aconteceu nesse round foi que nós entramos no B, e aí um pouquinho de demora de reação do time em voltar para o B estava clear, e um pouco de vacilo do Phelps aqui na ligação, em se preocupar um pouco mais com a água do que com a ligação, né? Acaba dando a primeira kill pro Stewie, o Fer acaba sendo pego pela boa jogada do Cloud9 avançando para cima dele. Essa demora em reagir e vir para o B acabou causando que a gente perdesse alguns jogadores e perdesse esse round eco, bom round do Stewie também. O Taco até chega a quase salvar esse round, né? A gente fica no 4 contra 2. Acabei tomando um HS do cara acima, o Taco vai devolvendo algumas kills. Perdi a chance de matar um jogador aí, tirando a mira. E aí sobrou só o Taquinho tentando resolver a parada, ele quase que ganha por sinal. Mata alguns jogadores e falta o último. Vacilo do time. Mas, cara, quando você perde um round no CS, não é o fim do mundo, ainda mais nessa situação. Se a gente ganhar esse round agora no 4-1, a gente quebra a grana do Cloud9 novamente. Então esse é um round importante. Por enquanto a gente está brigando aqui pelo controle e domínio dessa região do mapa, né? Depois a gente faz uma volta aqui para o bombsite B. No bombsite B, a gente vai ser travado por uma smoke logo no final do round, né? Faltando pouco tempo, então a gente resolve tomar um outro caminho. E aí veio uma call do Cold muito importante para o Taco. Como a gente resolveu fazer o caminho pelo L, ao invés de fazer o caminho pelo sapão, o Cold pediu para o Taco jogar mais recuado, só chamando a atenção para que a gente pudesse entrar. E não deu outra. O Taco chama a atenção legal ali no sapão contra os jogadores. A gente sabia que eles estavam jogando aqui perto. O Taco se esconde, perfeita a jogada dele. Abre o espaço para o Phelps entrar. Eu lá em cima também acertei um HS varado no cara na areia. E a gente leva o round, mesmo entrando com pouco tempo,
Muito bem executado. Então a gente quebrou a grana do Cloud9. Eles acabam forçando nesse 5 a 1. Tinha um pouco de grana sobrando. O time espalhado, né, dominando a região, dominando bastante a região do mapa. E acho que esse é um round que nós vamos acabar perdendo. Tá, acabou sendo punido aqui do esgoto. Então ó, pode ver que o Cloud9 já mudou a abordagem deles. Começou agora a tentar bater na região da água. E aí essa briga do Cold aqui com o Stewie, que ele acaba vencendo, dá um pouco de espaço para o Cloud9 tentar ganhar esse round. A gente até tentou trazer de volta com a kill do Phelps em cima dele na sequência, mas o round fica difícil. O Phelps acaba eliminando. Aqui o Stewie entra na smoke. O Phelps consegue eliminar ele na smoke. Só que a gente demorou demais a usar as utilidades, né? Então nem o banco nem a rampa estão travadas. E o backup deles consegue jogar, deixando o round difícil. Mais uma vez, perdemos um round, mas vem a reação rápida. Esse foi um jogo onde a gente conseguiu reagir sempre de maneira rápida. Dessa vez vem um rush, sapão. De novo nós estamos abusando aqui dessas rápidas no B. E pegam o Nothing ali um pouco vacilando. Vai ser uma boa movimentação do Phelps aqui agora para encontrar o espaço. Ó. Ele encontra o Shroud vacilando. E o Taco avançarei e já finaliza também automático. Então, rápida a leitura do Phelps e do Taco para pegar os jogadores ali atrás. Vai rolar um boost depois pro Phelps aqui na janela. E ele vai conseguir eliminar. Boa jogada aqui, os dois jogadores do Cloud9 guardando arma. Belo strafe do Phelps aqui nessa jogada. Com isso, de novo, né, a grana do Cloud9 prejudicada. Eles fazem um novo forçado. Compram o que dá, né? Tentar reagir. Vamos dominando um pouco de mapa. Devagar, o Taquinho agora jogando super passivo no sapão. Esperando uma possível agressão dos caras. Aí o Taquinho... O problema do Taco jogar recuado daquela maneira é que deu esse espaço para os caras, né? Aí ficou difícil dele brigar com os caras aqui. Tinha que ter esperado um pouquinho mais a gente chegar pelo menos com o esgoto, para depois ele começar a avançar um pouco, tentar fechar. O round vai ficando um pouco difícil. Esse cara vacilou agora, grandão. Rola uma troca de frag aqui com o Cold. O Cold acaba morrendo pro Automatic. E a gente está numa situação agora 3 contra 4. Esse foi um round importante, né? A gente quase perdeu um outro forçado. Nós temos 25 segundos no relógio. Troca de kill min do Fer com o Automatic ali. Tiramos junto. Esperamos o Phelps poder jogar. O Phelps mata do bomb. Fica 2 contra 1 agora nas minhas mãos. E aí foi importante a comunicação do Phelps nesse 1x1. Ele disse que tinha gente na areia, né? E uma jogada muito comum nessas situações de clutch é o jogador da areia sair e ir para a ponte. Então pode ver que é exatamente isso que eu vou pensar. Já que ele está areia, ele vai para a ponte. Já consegui ler a jogada que ele ia fazer e ganhar esse 1x1. Bom, agora vem um outro eco do Cloud9. Pode ver que o Cloud9 sempre com pouca grana durante o jogo. Ele vai pescar o cimento, o Taquinho, acaba morrendo. Eu vou fazendo, a gente já vem meio que fazendo pescadas junto, né? Ele no cimento e eu no sapão. Como a gente sabia que tinha muita gente B, depois de matar esse jogador, eu vou jogar de uma maneira bem segura. Eu vou travar o avanço, porque durante esse tempo que a gente está brigando no B, o time todo já está virando lá para o A. Já estão lá no A, com A dominado. Então a gente conseguiu pegar a informação de que eles estavam no B. Round tranquilo. Aí vem mais um round armado. Vamos ver o que vai acontecer nesse daqui que eu não lembro agora. Agora foi o seguinte, eu e o Taquinho, como a gente já tinha colocado muita pressão no bomb site B, nós vamos fazer uma simulação de execução lá no B, jogando granadas e tal. E aí eu e o Taquinho vamos montar um pé, para ver se a gente encontra alguém vacilando ali no barril, ou coisa do tipo. A gente acaba não achando ninguém. Mas os nossos jogadores do time já estão indo para o A, procurando espaço. Não vai mostrar aqui, mas o Fer conseguiu a primeira eliminação. E aí, acabou morrendo para WP, mas olha a jogada do Phelps agora, hein? Na característica dele, ele mesmo invocou o caminhão. E pouco de tempo depois, ele atravessa a smoke e finaliza o escadudo. Sobra um 3 contra 3, o time volta para o B. O grande problema desse 3x3 é que a gente não tem uma smoke sobrando, como eu e o Taco já tínhamos gastado, e o Cold também, pelo visto, a gente não tinha nenhuma smoke para janela. Mas aí vai ser um pouco de vacilo do Taco aqui, praticamente desligando o Windows dele. Avançou demais o Taco, ele quis adiantar o backup dos caras, mas tinha que ter parado aqui, essa posição já estava muito boa. Continuou demais, acabou morrendo. E aí sobra aí o Cold contra 3. Eu também tive a chance agora de eliminar o automático, acabou perdendo na mira. Jogada que não foi muito boa também. E fica o round na mão do Cold, né? Nessa hora você pensa, putz, agora ficou difícil pro Coldzera. Mas ele vai lá, derruba os dois embaixo. Consegue tirar a vantagem de HP que tem o Shroud. Abre para finalizar, acerta o último tiro, mas não pegou HS, deixou o Shroud com 22.
Mandou muito bem o Cold, quase ganhou esse round. Esse avanço do Taco avançou demais. Então, de novo, o Cloud9 ganhou um round e nós vamos tentar dar reação agora para quebrar a grana deles. Puta, agora vai ser legal aqui, ó. O Stewie começa a atirar no banheiro. E o Cold junto com o Fer atiram de volta. Então, Phelps junto com o Cold atiram de volta. Pelo som, né? Imaginando a jogada do cara e vai. Quando o outro time, galera, fica numa situação de 4 jogadores vivos, é muito comum o avanço cima no overpass. Então eu e o Fer estamos com bastante cautela agora na região do cima. Justamente porque essa reação é muito comum. E às vezes até mesmo com mais de um jogador. Às vezes com 2 jogadores. Então nós estamos esperando esse possível avanço. Exatamente, ó. Ele vem avançar. E é pego. A gente estava sendo bem cauteloso porque isso acaba acontecendo. Aí o time Cloud9 resolve guardar as armas, né, tentando guardar. E foi importante a nossa captura para tirar essas armas. A gente não vai deixar eles guardarem para justamente quebrar a economia deles. A gente vai lá para a base Terror agora buscar a cabeça deles. Para a gente poder quebrar a grana deles, fazer com que eles tenham que fazer mais ecos. Sobra só o Escadudo, então o impacto foi feito. O Fer pode ver que não foi ali ajudar nessa missão, porque poderia ter alguém, né, escondido, tentando fazer um Ninja Defuse, alguma coisa do tipo. 9-3 o jogo, vantagem boa, já 9 rounds no Overpass, é uma super vantagem. Vem agora aqui, troca de kills no B, a gente vai junto pra lá. Sobra só o Stewie contra 3, não tem muito o que ele fazer, nós vamos ver esse round também. Na sequência, esse foi um outro round que nós perdemos, um vacilo, né? Foi um domínio nosso pela região do meio, eles acabam pegando a ligação para eles. O Taco até comunicou que eles tinham o controle da ligação. Acabou sendo pego pelo estilo avançado. E aqui foi o erro do nosso time. Nós resolvemos tentar ajudar o Taco, só que quando o Taco morreu, essa briga aqui já era desnecessária. Então faltou essa leitura por parte do time, essa call mais rápida. Nós deveríamos ter ido para o A, ganhar o bomb site do A e deixado só uma pessoa marcando a ligação. Então 3 jogadores nossos brigariam com 2 no A, que estão razoavelmente sem arma, né? No máximo uma UMP ali, alguma coisa assim, que tem o Nothing, e alguém marcaria essa ligação, essa saída. Né? Então essa briga na ligação não foi favorável e a gente acaba perdendo esse round. A maioria dos rounds que nós perdemos nesse jogo foram rounds eco, rounds bagunçados. Os rounds armados nós jogamos melhores do que os rounds ecos, por incrível que pareça. Coisas para consertar para a próxima partida. Aí o Taquinho veio fazer uma pescada aqui e acabou tomando o próprio veneno. Para quem não sabe, o Taco foi um dos primeiros a utilizar essa posição da ponte aqui avançada, muito característica dele. Acabou morrendo pro Noff ali na esquerda, não estava esperando. Taquinho, espere as suas próprias posições, por favor. O time vai finalizar aqui com uma entrada A. O Phelps vai se aproximando do cima. Isso vai ser um round bem caótico. O Steel acerta alguns tiros aqui no pé da galera. A gente tem 14 segundos. É normal que o pessoal cruze essa smoke do caminhão quando o round começa a ficar assim no finalzinho. A Cold ganha uma briga muito boa contra o Automatic. Atravessa o Steel aqui a smoke justamente para tentar resolver o round. Erra o tiro. É morto. Aí sobra um 2 contra 2. Eu tenho que tentar dar o cover pro Cold. Acaba ficando cego. Cold vai pro plant. Eu garanto o cover. Só que sobra contra o Shroud. Shroud contra 2. E aí, mais uma chance do Coldzera ganhar um x1 do Shroud. Mas o Shroud vai acertar uma balaça no Cold. Mandou bem nos clutches o Shroud nesse jogo. Vamos pro segundo half agora. Segundo half do jogo. Nós temos um avanço meio do Fer no início do round. Para dar alguns tirinhos ali, pegar a informação. Acaba premiando a cabeça do Stewie. E na sequência, depois de dominar a região do banheiro, eles vão fazer uma execução aqui no ar. Eles têm bastante flashes, ó. Pode ver que os Caduro tem 2 flashes, o Nothing tem 2 flashes também. E uma smoke. Então eles estão preparando para fazer uma entrada no bomb site A. Aí eu estou aqui na região da central. Pode ver que essa posição que eu estou fazendo, na minha direita aqui, escondido no cima, se olhar no radar aqui dá para ver, o Fer está escondido. Então a minha intenção é o quê? Chamar a atenção de uma maneira que eu não morra. Enquanto eu não morrer, o Fer tem a chance de matar alguém de lado. Então, ó, consigo eliminar um jogador, vou chamar mais atenção, me escondo, Fer mata, e aí nós vamos eliminar os outros 2 junto. Consegui acertar bons tiros de USP, mas o importante ali, mais do que as balas, é esse team play. É jogar para você não morrer, para o Fer poder jogar depois. Depois agora aqui um round forçado. Esse round
não foi muito bom da minha parte, apesar de não ter morrido e ter matado 3 jogadores, eu fiquei muito exposto na região do cima ali, quase fui pego de costas acima, e o automático teve a chance de me matar. Aqui, ó, eu fiquei numa briga com ele aqui que não valia muito a pena, me compliquei um pouquinho, mas consegui consertar. O round desenvolve, rolam algumas trocas de kill, mais um erro meu aqui, essa trocação não valia muito a pena, acabei dando a chance pro Nothing, mas o Cold vai esperar aqui no B, e ele vai conseguir resolver a parada, finalizando o Nothing, vindo escondidinho pelo sapão. 12-5 o jogo, encaminhado. Agora vai ser um eco simples, né, do Cloud9, tentando plant, alguma coisa assim. O Phelps e o Fer vão arrebentar aqui no meio. Aqueles rounds para você fazer dinheiro, né, usar as SMGs para conseguir acumular um caixa. Agora, ó, mantendo ainda as armas zoadas, tentativa do Cold na ligação de fazer um pé para matar o pessoal no esgoto. O Fer coloca uma pressão aqui no meio e resolve recuar, né? Tentou matar os caras viram ele, resolveu voltar, voltou bem, foi boa essa call de voltar, os caras estavam vindo para trás em cima dele. O Phelps, né? Phelps contra o Stewie na Smoke, não é uma briga de titãs. O Phelps acaba matando o Stewie, mas na volta o Automatic acerta os tiros na Smoke dele, então não consegue voltar o Felpão. Fica um 4 contra 4. O Noff vai fazer boa jogada aqui agora no sapão. Quando você passa agachado por aqui e você sabe que o outro time está jogando de maneira recuada, como está agora o Taco e o Cold, você consegue passar sem a galera te ver. Ó. Foi a mesma jogada que o Taco tentou fazer no último round lá de TR. Ele vai passando, vai passando, vai passando. Ó. Depois ele chega numa posição super boa e aí o Taco já não está esperando isso, ó, tá vendo? O Taco já é pego sem imaginar. E aí o Cold tenta trocar tiro com ele de ump, acerta um pouco de tiro, mas não finaliza. E sobra eu e o Fer contra 4, hein? Parece que o round está perdido, né? O Fer consegue matar o Automatic voltando do ar, né? Uma volta um pouco acelerada dele, né? Ele quis jogar com o time, mas acabou saindo de costas, fazendo barulho, e o Fer estava bem posicionado, o Fer tinha avançado cima, exatamente aquilo que eu falei, 4 jogadores vivos, avanço cima é muito comum. E eu consigo matar um cara na ponte e volto a trocar de posição, então eu apareci por baixo, matei um cara atravessando a ponte pro bombe e voltei. E agora é 2 contra 2, tentar jogar em cima do erro dos caras. O Fer tentou finalizar os caras com HE, tinha informação que eles estavam um pouco lesados. O Fer indo bem devagarzinho, né, esperando. E aqui eu vou ter um pouco de sorte agora. Eu estou esperando o erro do adversário e vem o erro. Ó, o Escadudo aparece só com a pontinha da cabeça lá embaixo, agachando para mirar no Fer. Então se o Fer tivesse sido muito rápido, teria morrido pro Escadudo. Aí eu acabo matando o Escadudo. E agora a gente deixou o Noff numa posição bem complicada. Ele sabe que tem um cara vindo por cima, né, que é a minha informação que ele tem sobre mim. E ele fica tentando adivinhar por onde é que a gente vai dar o backup. Aí eu, ao invés de janela, já que ele sabia que eu estava lá, volto e dou um pouco de sorte no timing que ele tinha acabado de virar. E a gente ganha o round. Na sequência aqui o Cold sendo um pouco agressivo. Olha, avanço do Phelps e do Fer cima. Vão ter um pouco de sorte na posição do Escadudo, que virou bem na hora. Aí o vacilo do Taco aqui no hold do Shroud. O Fer está nas costas, talvez nem precisasse ter feito nessa eliminação tão rápido, mas eles conseguiram matar um jogador. E o grande problema disso é que esse cara aqui ó, conseguiu passar pelo banheiro, ele se infiltrou pelo banheiro e eu demorei a fazer essa leitura. Vou acabar morrendo agora pro Steel de lado. Né? Vacilo meu, deveria ter ficado esperto com esse tipo de jogada. Estava concentrado no banheiro na rua, sabia que podia ter alguém fazendo uma jogada pelo banheiro, mas não imaginei que ele ia estar acima tão rápido assim. Aí ele consegue matar de lado. Isso praticamente vai quebrar o round para nós. O avanço foi bom, mas a eliminação do Taco na água e essa falta de noção minha ali de o cara poderia estar em cima, acabou quebrando o round. O único round que eles ganharam de TR nesse mapa. Nesse round agora, jogando devagar de novo a Cloud9, buscando domínio de mapa. Aí foi o vacilo do Steel lá em cima, né? Porque fiquei ele em cima do jardim, mirando a pedra, pegando quem vem dominar o fundo. E de novo, olha, com bastante velocidade, ó. Esse cara avança de uma maneira que eu não esperava, jogando muito rápido. O Steel e o Automatic, né? De uma maneira meio pug, sendo bem sincero, jogando num modo meio maluco. O Phelps desconta. O Fer dá um pouco de azar aqui no Escadudo agora. Reagiu bem o Escadudo. E agora vai vir um teamplay insano, galera. Uma aula de CS agora da dupla Tacold. Vacilo do Shroud errar essa Molotov. Presta atenção que essa Molotov não caiu onde ele queria. Errou a Molotov. E aí o Cold que está chegando para dar o backup vai jogar uma flash bem dentro do bomb site. Repara naqueles dois jogadores que estão vindo do cimento. Ó. A flash cai e o Taco abre. Ó. Ó o team play. Ó. Flash cai. O Cold falou, Taco, estou bangando para você. Cimento, que é essa posição aqui que eles estão entrando.
O Taco abre, encontra os dois com a mão no rosto. Aí fica fácil, né, Taco? Aí fica tranquilo, né? Joga bem o Taco, mata o primeiro. Foge da briga sozinho, né? Se ele continuar pra esquerda, ele vai brigar com os caras sozinho. Começa a brigar junto. O Phelps chegou pra ajudar também. Então, ó, por ter jogado junto, o Shroud mata o Cold, o Taco mata o Shroud. Então, essa troca de kill é importante. E aí fica um 2 contra 1 contra o Nothing. Vai ficar um pouco feia a coisa aqui. Vai rolar um erro de tiro. E vai ficar os dois jogadores do nosso time dando a volta no pilar atrás do cara. Não acontece isso todo dia. Uma cena tanto quanto engraçada. E é por isso que vocês vão ver o Phelps dando risada agora. Na comemoração aqui. Porque, olha o sorriso do menino. Porque foi uma situação meio inconvencional. E agora no último round do jogo. O Phelps deixa uma Molotov aqui que deixa o Steel com 4 de HP. Tomou muito dano na Molotov. Steel deve ter percebido ela esticando. Eles vão tentar fazer uma execução aqui no B. O Nothing está aqui no cimento. Eu estou lá na janela tentando dar alguns varados na porta, mas estou esperto com essa pescada. Então toda hora eu dou alguns tiros varados e já me escondo. Justamente para baitar esse cara que está pescando no cimento. Ó. Dou o tiro, me escondo. Ele quase conseguiu me pegar escondendo ainda. Mas aí nós percebemos que o Ben entrou. Aí vai vir outro team play agora. Vai ser uma flash minha pro Taco, que falou que os caras entraram. O Taco avança. Pode ver que eu deixei alguns jogadores na direita cego, nem todos que esse conseguiu virar. O Taco finaliza o cara que está na esquerda. Esse cara demora demais para jogar, que foi o Ultimatic. Aí o time abre junto o Kill Code junto com o Taco. Sobra o jogador do cimento entrando. Troca de kills de novo. E aí o Shroud vem entrando sozinho. Contra 3 jogadores tentando salvar a Cloud9. Mas é finalizado. Vitória, galera. 16-6 da Overpass. E olha quem tá aqui, ó. Descobriu porque que eu joguei bem hoje. Minha mãe chegou ontem de viagem. Já deu sorte. Vou ter que trazer ela toda vez agora. Arrebentou. Mãe verdadeira, é isso aí. O jogo foi bom. Foi Overpass, mapa forte nosso. A gente foi bastante agressivo de TR, bastante execuções rápidas, entrou bastante coisa. Felpão, você que tá aqui do meu lado. O que você achou do jogo? Cara, a gente jogou muito e a gente treinou bastante as entradas B2 que a gente fez. E tá aí o resultado, né? Boa, treinamos muito. Eu acho que não é que eles seguraram mal, a gente conseguiu entrar certo. Vingando o companheiro. Quando a gente... Não se engane achando que os caras mandaram mal, né, Felpão? Bom recado, é isso aí. Então, agora a gente vai ter um dia livre, né? Provavelmente vamos pra balada aí, né? Vegas. Tô zoando. O negócio é ficar no quarto, né, Felpão? Vamos pra balada. Não. O Phelps não tem 21 anos ainda, né, Phelps? Mas eu posso ir pra outros lugares. Vamos jantar hoje então, Phelps, juntos. Vamos jantar eu e você. Fora. O Phelps é menor de 21, galera. Quem vem pra Vegas com menos de 21 anos... Eu fui expulso. Você foi expulso do cassino? Sabe aquela mesa de 1 milhão? Que tem 1 milhão lá? Aí eu cheguei pra tirar foto da mesa. Não deixaram nem você tirar foto. Não. É foda ser pobre, né, velho? Nem pra tirar foto com 1 milhão dos outros dá pra tirar. E só me expulsou eu. E não sabia nem minha idade. Não. Ela só chegou pra minha cara assim e falou assim, ó, vai, sai. É a cara de bebê dele. Não falou pro Taco, falou pra ninguém. Não. Eles te conhecem, Felpão. Mas é isso aí, galera. Obrigado pra quem torceu aí, o jogo foi bom. Agora a gente vai pegar alguns segundos colocados de outro grupo. Mas só daqui a alguns dias lá no estádio, lá onde o pessoal luta UFC normalmente. É isso aí.